Pronto, já começou. Obrigadíssimo. Tem só 4 GB, não é? Que é 16 dispositivos por vez. Aqui na sessão de hoje tinha museu, lugar da canonização, lugar do culto laico do passado. Museu, a outra face da moeda do consumo. Pensar o que significa contemplar, não é? Na era do turismo. Portanto, a ideia que eu tive com estes ciclos de debates era sobre a questão do tempo. E, inicialmente, propus 7 tópicos dentro da questão do tempo. A Câmara de Louros, neste caso, aceitou fazermos agora experimentalmente estas 4 sessões e, se corressem bem e agradassem, podemos prosseguir no próximo ano com esses outros temas que aqui não são tratados, mas dentro do espírito deste conjunto sobre a questão da história, enfim, do tempo, que inclui, no pouco que estamos a fazer completo, inclui a identidade, a viagem e o património. A ideia aqui em Louros, creio eu, para mim, essencial é, mesmo que sejamos poucos agora, tentarmos criar um bocadinho de tradição, e as tradições não é, inventam-se, criamos um bocadinho de tradição de reunir umas pequenas mesas redondas ou pequenos grupos, isto não é de esperar que venham muitas pessoas, e de criarmos aqui um sítio que é tranquilo, que é silencioso, onde não temos constrangimentos de tempo, quer dizer, para não estarmos à pressa, porque, francamente, uma das coisas que sempre mais me impressionou foi aquela questão de uma pessoa ter não sei quantos minutos para falar, ou eventualmente se for um conferencista convidado até 45 minutos, ou assim, e depois os outros poderem fazer umas perguntas ao fim, mas tudo à pressa, porque, enfim, é preciso ir embora. Seria sem constrangimentos de tempo, embora tivéssemos apontado inicialmente até vai para o saber fazer um intervalo, se as pessoas desejarem, qualquer pessoa que tenha iniciado ou desejo, evidentemente pode sair da sala a qualquer momento para ir tomar qualquer coisa, temos aqui mesmo um bar ao lado, relações precaras, e apontámos às 6 da tarde como o limite técnico, mas já temos acabado depois disso, porque têm estado aqui pessoas interessadas e tem sido sempre bastante interessante. Gravamos tudo e, evidentemente, soltaremos isto online, depois de editar e depois de todos aceitarem, por escrito, inclusive, e-mail, aceitarem, digamos, que isso seja posto online. A ideia é realmente cruzar experiências diversas, não é? Pessoas diversas. E, portanto, na sessão anterior, muitas pessoas estavam com receio, agora, isto é o que gostava de dizer, o tema arquivo afasta certas pessoas que pensam logo, arquivo é uma coisa, quer dizer, fechar, é uma coisa terrível, onde se põe documentos e tal. Mas não, por exemplo, teve cá o José Caselas, um colega, e digamos, contra-cenou, digamos assim, como moderador, com outro colega nosso que é de História, que é o Carlos Guardado da Silva, que é um senhor que se tem dedicado muito às guerras consulares, mas também a outros assuntos, acho que a Inquisição, não é também? Também tenho estudado, sim, História Medieval. Ele disse-nos isso depois, eu isso não sabia. E o contraponto desses dois discursos é que foi interessante, para mim, não é? E é muito enriquecedor. De forma que, sem mais, não é? Porque estou a abusar já do tempo, ia perguntar aos 3 moderadores porquê é que se aconteceu haver 3 moderadores. Convidei para esta sessão de museu 2 pessoas muito ligadas à arqueologia e também aos museus. O Luís Raposo, que foi muitos anos diretor do Museu Nacional de Arqueologia, isto de qualquer modo está ligado, até nem sei se não é presidente da secção portuguesa do ICOM. Já não sou, do ICOM, já não sou, mas agora tive um upgrade, sou vice-presidente do ICOM Europa. Ora, está sempre Sim, escala. mais upgradeado. E o José de Encarnação, que foi professor durante muitos anos da Universidade de Coimbra, aliás, pertencemos ainda ao mesmo centro de investigação, e está agora também jubilado ou reformado, como eu, ou aposentado. E que é um professor, portanto, da área da História Romana e da Epigrafia, e também pensou com certeza muito sobre esta questão dos museus. Depois, o André Barata estava para vir, que é de Filosofia, professor na Universidade da Beira Interior, estava para vir na sessão anterior de arquivo, reforçando a componente filosófica. Então, isso pretende. Mas não pôde. Não podendo, ofereceu-se para vir hoje, inclusive trazendo os filhos, etc., o que eu muito lhe agradeço. Agora, como é que vamos gerir isto? Não é?
Claro que a gente não sabe quantas pessoas vêm, não é? E também está um bocadinho dependente dos presentes. Isto aqui é uma coisa mais informal possível. Querem que as pessoas falem por ordem alfabética do primeiro nome? Quer os da encarnação por ser talvez o mais idoso? Simpático. Não, é simpático. Eu acho que o idoso é uma coisa. Eu também sou idoso. Com barba branca, com o cabelo. Volta de cabelo também, não é? Até tenho aspecto mais idoso que eu. Que sabe. Portanto, não sei que idade ele tem, não me interessa. Eu vou perguntar agora. Começamos por uma. Como é que fazemos? Eu explico, eu digo que idade tenho. Eu estou no 70º ano de vida. Epá, bonita idade. Muito bem. Ainda não está completado, mas espero completar dentro de 10 dias. Parabéns, felicitações. Muito obrigado. 70º são 70. Portanto, realmente sou o mais idoso. Queres ser o primeiro a falar? Trouxe uma apresentação. Posso ser. Não trouxe uma apresentação, trouxe ao Eu melhor. acho que a melhor critério disse ser precisamente a proximidade ao tema, não é? E depois. Ir alargando o tema, a visão. Ótimo, acho que sim. Então, Portanto, o Dr. Oliveira Jorge referiu-se à minha condição de professor de Arqueologia e de Epigrafia. No entanto, tenho o curso de conservador de museus, e é por isso também que estou aqui. Creio bem até que sou capaz de ser o único catedrático que há em Portugal que tem o curso de conservador de museus. No tempo do antigamente, portanto, ainda sou do curso da Maria José Mendonça, do último curso do Museu Nacional de Arte Antiga. E claro, tenho-me interessado muito sobre estas questões. Creio que sou o número 17 da Associação Portuguesa de Museologia. E o que é que eu pensei quando me disseram que era um moderador? E não sabia que havia 3, mas ótimo. A minha ideia era que apresentasse 2 coisas que poderiam lançar alguma discussão sobre este tema da museologia, não bem exatamente o tema que foi aí apresentado, mas que pode efetivamente lançar-se. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Quem é que estava aqui para ver para entrar aqui? não percebo Acho que já está. Desculpa. Ajuda técnica. Essa cadeira está a mais, vai. É isso. Obrigada. É provável que este pequeno vídeo de 1 minuto e pouco que eu gostava de apresentar, vamos ver se consigo, já o tenham visto, porque eu acabei por o partilhar através da lista museu, porque se me figurou de veras interessante. É um quadro de... vamos ver se consegue. O pessoal do Rijksmuseum de Amsterdão resolveu fazer publicidade ao museu através de um quadro de Rembrandt, de 1642, que lá está, que se chama A Patrulha da Noite. E é uma publicidade feita num clica em cima e em cima. Não é ligar ao YouTube? Não está. Janela para frente. Portanto, É que esse aí é capaz de não estar ligado à net. Tá. Está. Abriu no Google. Está. Mas não tem E o fechado? Não. O Não, terceiro. eu não sei, eu não tenho fechado. Mas cá em baixo. É É isso. isso que eu já acabou. Desculpa, não tinha visto. Acontece a ideia, Mas eu vou tentando, deixa-me. pronto, a ideia era esta, era
há um grupo de atores que acabam por entrar num centro comercial, aparecem um de um lado e outro do outro, e no final aparecem justamente como os figurantes da Patrulha da Noite do Rembrandt. E há depois uma publicidade ao próprio museu para irem visitar aquele quadro no museu. Portanto, isto prende-se com a necessidade, ou melhor, com a ideia de promoção dos museus. O que é que neste momento poderemos efetivamente fazer nesse sentido? Hoje fazem-se, e o Museu Nacional de Arqueologia está a fazer isso muitíssimo bem, com uma série de exposições, para que não haja a ideia de que se viu um museu e se viu uma vez e não é preciso voltar lá mais. O Museu Nacional de Arte Antiga está a fazer isso também com muita publicidade. E esta é uma forma de publicidade também. Era o primeiro tema que se me figurava interessante de ver, porque esta é uma forma de veras original. O outro é uma sequência de fotografias que foram feitas. Se calhar vemos as primeiras fotografias e depois logo se vê, não se vê isso, mas de qualquer maneira eu posso depois passar no site, se por acaso não tiverem, embora esteja no site da museu. O outro é uma sequência de fotografias que gostava. Vamos ver a sequência. Vai ser muito lento o sistema. Que foram feitas há muito pouco tempo mesmo. Passamos a primeira já, se for possível. Dou-vos o ambiente em que destas fotografias. A Santa Casa da Misericórdia de Cascais, a cujos corpos sociais tenho a honra de pertencer, recebeu em 1985 uma instituição chamada Mitra. A Mitra estava dependente do Ministério da Justiça e era para lá que iriam, sob regime prisional, os malucos. Mas não malucos, porque esses iam mesmo para hospitais psiquiátricos, mas aqueles que eram malucos devido a terem muitas doenças. E esse lugar estava, como imaginarão, era uma quinta nos arredores de Cascais e estava em péssimas condições. A comida, eles eram tratados abaixo de cão, digamos assim, na medida em que eram pessoas malucas, completamente, portanto. E não havia medicamentos, não havia os cuidados que há, efetivamente, hoje. A comida era feita em grandes bidões, era distribuída em carroças, eles tratavam-se uns aos outros, se possível, etc. Bem, claro que a Misericórdia, quando chegou e que teve aquela incumbência por parte da Segurança Social, acabou por pouco a pouco modificar. E no passado, dia 1, foi convocada como que uma reunião, uma visita com o Ministro Mota Soares, mas a própria provedora não disse rigorosamente nada a ninguém, nem aos próprios membros dos corpos sociais. E quando chegámos lá, o que é isto? O que é que vamos fazer? Eu pensei assim, vamos fazer uma visita normalíssima ao Centro de Apoio Social do Pisão, que eu conhecia e conheço bastante bem, mas qual é o meu espanto quando nos encaminham para este portão, para esta porta, realmente muito, que não estava muito, antigamente não estava à vista. E, não, já está. E, portanto, acabou por a primeira coisa que se fez foi pedir ao Mota Soares que descerrasse esta lápide. Nós ficámos assim. Casa dos Lagares, Pisão, um espaço de memória onde queremos que viva o futuro. Eu achei muito interessante este aspecto. A memória e o futuro são palavras que se utilizam com muita frequência neste aspecto do património. E fiquei, o que é que vamos ver aqui? Explique-me logo como é que foi, como é que se faz, afinal. Foi o seu clique que resultou, não foi o meu. Ah, sim? Foi. Sempre Portanto, veem,
A porta é aquela que está ao fundo, depois há esta outra porta, tudo isto foi, digamos assim, remodelado, mantiveram-se as placas, ou melhor, as lajes de baixo, estava tudo evidentemente com erva e terra e tudo. Vejam a imponência que têm estes portões em pedra. E o que é que se fez no interior? Resolveu-se. Tinham sido guardadas, felizmente, alguém tinha guardado as fotografias do antigamente. E, portanto, as fotografias foram agora, estão aqui apresentadas. A carroça onde eram levados os bidões da comida está aqui. Uma das arcas. Conseguiu-se, inclusivamente, alguns dos frascos da farmácia da altura, a central telefónica, as formas dos sapateiros, porque todas estas instituições, como sabem, na altura, eram autossuficientes. Mesmo as próprias prisões, eu lembro-me ainda, no Linhol, os presos andavam a fazer todos os trabalhos agrícolas, porque era tudo autossuficiente. E aqui a mesma coisa, estes presos, de certo modo, acabavam por trabalhar. A cadeira do barbeiro, ou do dentista, se quiserem, porque, como sabem, os barbeiros eram dentistas também na altura. Muito sobriamente, como veem, acabou por se encontrar, depois de se ter limpado tudo, verificou-se que havia um forno, manteve-se o forno à vista e, depois de se escavar, verificou-se que havia este lagar. Esta é a zona da Ceira, do lagar de azeite, mas vejam que tem mais ou menos este diâmetro, o que nós que estamos habituados a ver lagares que os Aceira é assim, porque são lagares normalmente familiares. Este é, de certo modo, industrial, é uma coisa impressionante. E vejam, deu-se um arzinho que se me figura realmente bastante interessante, tendo à volta várias das paredes mantiveram-se nuas, tal e qual como eram antigamente. Outro aspecto da mesma sala. Apenas uma das muitas fotografias que aparecem com a memória do que era, portanto, com os guardas à frente e as pessoas todas realmente de uniforme, assim, todos meio malucos, vejam como aquilo estava. E termina-se com a fotografia das pessoas, numa mistura entre as pessoas que estão lá a trabalhar agora e pelo meio algumas das fotografias das caras dos velhotes que lá estão. Os velhotes, dos que ocupavam o mas espaço, alguns não é? têm 18 anos, têm 19 anos. Há lá uma pessoa que já foi capa da revista Exame. Há outro que come tudo que apanha na frente, beatas, folhas, tudo. Portanto, e aqui estão misturados todos. Termina-se com esta frase, uma frase de Vitor Hugo: o futuro tem muitos nomes. Para os fracos é o inalcançável. Para os temerosos, o desconhecido. Para os valentes é a oportunidade. Portanto, porque é que a determinado momento eu me lembrei de trazer isto? Porque, de facto, isto não é um museu. Isto é um espaço de memória, digamos assim. Mas até que ponto, na realidade, hoje em dia, não há a vontade de guardar todas estas memórias e depois pensar assim, vamos fazer um museu? Há uma cena que eu de vez em quando falo nela porque se me figura interessante. O Cardeal Patriarca de Lisboa teve durante algum tempo uma conversa com um dos nossos filósofos e a determinado momento ele diz que tinha ido ao sótão para limpar o sótão e começou a deitar fora as coisas, pôr ao lado as coisas que já não precisava rigorosamente para nada. Estava ele nesta função quando os sobrinhos lhe entram pelo sótão lá dentro.
E quando viram aquilo, disseram, tio, nem pensar, isto, não senhor, isto não quero. Portanto, os sobrinhos acabavam por ter uma consciencialização de coisas que ele achava que já não tinham realmente importância. O património e a musealização do património tem muito a ver, efetivamente, com a consciencialização que nós temos das realidades. E assim, por exemplo, veja-se que em Hong Kong, que está agora neste processo que conhecem, em Hong Kong, os habitantes de Hong Kong só começaram a ter uma consciência do seu património quando ficaram sob o domínio da China. Antes não tinham noção nenhuma. Espera aí, o que é? No Canadá, por exemplo, estão neste momento a reabilitar tudo o que eram os fortes do tempo da dominação inglesa. E porquê? Para já porque é a sua história, porque é a sua memória, mas também porque assim eles se individualizam em relação aos Estados Unidos. O que é de veras curioso, porque é o colonizador que é reabilitado. E nós tivemos a ocasião de há 2 anos estar em Adam Cleese, onde Ceausescu tinha levantado o Arco do Triunfo, o Pompeu, o Monumento Triunfal de Trajano, que é comemorativo da vitória de Trajano sobre os dácios. E o Ceausescu resolveu reabilitar e reconstituir todo, fazer de novo, com um museu ao lado onde estão as peças originais. Como é que é? É porque exatamente Ceausescu queria ligar-se intrinsecamente ao Ocidente, porque, como sabe, o romeno é uma língua românica, e opor-se exatamente ao Oriente, que era a língua eslava. De facto, esta consciencialização é extraordinariamente importante e tem, neste momento, nós verificamos com o aumento cada vez maior da globalização, um aumento cada vez maior da identificação e da vontade de salvaguardar tudo e mais alguma coisa, sobretudo porque temos medo que estas coisas desapareçam. Estou-me a lembrar que, já agora e termino, que fui aqui há tempos a uma terrinha junto de Santiago do Cacém, onde havia um posto da Guarda Republicana. Deixou de ter funcionamento, e o que é que se faz, o que é que não se faz? Verificou-se que aquela terra tinha uma grande atividade agrícola que neste momento tinha acabado completamente. Mas havia pelos pátios das casas todas as alfaias agrícolas. O que é que resolveram fazer? Um museu da vida agrícola. E, portanto, para manter a memória e para, inclusivamente, levar lá às escolas a verificarem como é que os pais, os avós viviam. É, portanto, um polo museológico, um polo do Museu de Santiago do Cacém. Só para concluir, quando lá fui, havia uma exposição sobre os cereais. E a monitora que nos recebeu contou-nos a história de que, quando os meninos chegavam, ela perguntava: os meninos sabem o que são cereais, não sabem? Sim, Sr. Professora, eu comia-os ao pequeno almoço. Joga pique e fins. É isso. Por isso eu também desejei muito por aqui, além de tudo mais, termos uma horta pedagógica, não é? Sim. Pronto, terminei. Já tiveste a oportunidade de visitar? Ainda não. Mas também temos a nossa zona de reservas, onde exatamente temos as alfaias. As alfaias agrícolas. Para todos, para essa vivência da cultura saboreira que também temos, por causa não temos aqui ninguém, já nós técnicos que acompanham os miúdos também têm reações muito interessantes desse ponto de vista. Se calhar já tiveram alguma, também vou deixar aqui, não sei. Não, posso dizer-vos, por exemplo, uma coisa que achei muito curiosa. Perguntei
aliás, pergunto com uma certa frequência aos meus estudantes se sabem o que é uma couve de Bruxelas. Sim, não sabemos, é uma coisa assim pequenininha que a gente come. Está bem, mas como é que é no campo? Nunca pensei nisso. Já viram uma couve de Bruxelas? Na realidade. A maior parte das pessoas nunca viu. Nunca viu, não tem a menor ideia. Há pouco tempo. Eu também Vi há pouco tempo. no campo nunca vi. Nem tem a menor ideia como é. A de Bruxelas não conheço. Como é que aparecem aquelas coisinhas assim? Onde é que estão? Talvez no centro, digo eu, não sei. É giríssimo. Portanto, é uma couve normal. Veja uma couve galega, daquelas couves Sim, grandes. sim. E nos nós do tronco, do caule, Aparecem. nos nós é que aparecem as couves. Portanto, tem um nó com todas as couvinhas assim por aí acima. Pois, eu nunca vi, de facto. A maior parte das pessoas não vê. Nem sequer se põe a questão. Nem sequer se põe a questão. O mais importante, na realidade, é nós pormos efetivamente as questões, perguntarmos como é que é. Não se tem de consciência e acaba por não se vai à procura de não se vai à informação. procura do que é. É o caso da sopa em lata e dos frangos em pernas e carnes. Pois, exato. Precisamente a mesma coisa. Ora bem, depois desta introdução do José da Encarnação, não é? Já há aqui uma série de tópicos. Não sei se já continuamos na mesma. Se calhar, eu ofereço-me para falar agora eu. Até, à medida que o Zé ia falando, há várias ideias que me foram surgindo e que se prendem, que se cruzam, como sempre acontece, talvez, não sei, quando não se tem assim uma coisa, uma agenda muito organizada, uma coisa. Quando ouvimos outras pessoas falar, filtramos aulas do que nós próprios estamos a fazer, momentaneamente, ou daquilo que temos como adquirido do nosso saber, do nosso conhecimento. E foi isso que fiz. À medida que ele ia falando, ia-me surgindo ideias, algumas cruzando-se com coisas que tenho estado a fazer ultimamente, ou preparar para fazer nos próximos dias, nos próximos tempos. E designadamente, um texto que escrevi recentemente, que está para publicação, e uma intervenção que vou fazer na sexta-feira que vem, num colóquio, num encontro sobre museus ibéricos no Fundão, ideias que tenho estado assim, a trabalhar e que agora me vieram à baila em função de algumas coisas do que disse o Zé. A ideia de, por exemplo, estas últimas ideias do apreço que se tem pelas coisas resultar de, por vezes, ser necessária uma distância para... Isso é um dado que para mim é muito importante, não é só para mim, está-me a faltar agora o nome do autor, mas há um autor francês, não me lembro agora, na política do património, não sei quem, não me lembro agora o título do livro, é fácil de rever, que fala do património como uma heterologia, não é? Só é possível, nós temos o conceito de património quando vimos por fora, porque por dentro não há património, não é? É preciso estarmos por fora, temos um olhar por fora das coisas para podermos apreciá-las, dar esse valor e depois chamar isso uma... É o caso dos sobrinhos do... Exatamente, era isso agora que me estava a falar. Isso por um lado, e mesmo quando parece que é por dentro, continua a ser por fora. É o caso da comunidade que sente que determinado tipo de alfaias, determinado tipo de bens, determinado tipo de comportamentos, de tradições, etc. Tradições no latim é aquilo que se traz para o presente, não é? O que não está no presente, não existe no presente, não é tradição. Não é? Tradição quer dizer trazer para agora. Não é? E, portanto, o sentimento, digamos, de que há coisas de que nós ainda vivemos quando jovens, os nossos pais viveram, e agora não são correntes, etc., dar-nos essa dimensão da distância que nos faz realmente valorizá-las como património. E se nós vimos, por exemplo, o mapa da distribuição em todos os países, em Portugal, especialmente nos países de longa história e de afirmação de coesão nacional longa, como é o caso de Portugal, em termos estatísticos, em termos relativos, não é em termos absolutos, claro, porque o país está todo a deslizar para o litoral. E, portanto, em termos absolutos, há muito mais pessoas no litoral, há tudo muito mais no litoral. Mas em termos relativos, tendo em conta fatores como a densidade populacional, a dimensão do território, etc., há mais museus no litoral. E a maior parte dos museus, neste sentido relativo que eu estou a dizer, são na raia. São museus identitários de afirmação nacional contra o espetáculo, contra as outras culturas. Portanto, há esse sentido muito identitário dos museus, da memória, do património, etc. Há um outro tipo de coisa que tu também referiste,
e que me parece particularmente interessante, cruzando-se agora com o que eu estou a tentar refletir e a pensar ultimamente e a escrever até, que tem a ver com esse aspecto até colonial, também referiste o aspecto colonial, o museu como sendo qualquer coisa que tem uma dimensão colonial, que pode não ser colonial no sentido tradicional, mais correto do termo, pode ser colonial dentro de comunidades, dentro de uns grupos colonizando outros, uns conhecimentos colonizando outros, etc. Isso lembrou uma intervenção recente, muito interessante, com a qual eu discordo 100%, mas acho muito interessante e muito sedutora, porque é muito estimulante para pensar, do António Pinto Ribeiro, não o que foi ministro, o outro, o Gulbenkian, num encontro sobre museus, em que ele fez uma intervenção muito provocatória, para mim muito provocadora, no bom e no sentido da palavra, talvez também no mau, porque não sei se a circunstância fosse a melhor, mas no bom pelo menos, que foi num encontro sobre museus ibero-museus, um encontro de museus ibero-americanos, que houve aqui no Museu da Etnologia em Lisboa, e me convidaram, acho que fizeram bem, mas como conferencista inicial, para uma conferência, digamos, de abertura, que foi toda uma provocação aos museus e, no fundo, visto, como eu li, pelo menos, concluindo que os museus não são viáveis e que estão condenados, não são viáveis. Ele afirmava, a ponto de partida, a frase de partida, que aliás o Jornal Público depois retomou, era que os museus ou serão pós-coloniais ou não serão nada. Não é? E para concluir que, na minha leitura, não é muito de wishful thinking, como a maior parte das pessoas, talvez ali naquele ambiente, a ler, é de que era impossível haver museus. E isso prende-se, portanto, com essa questão colonial. A questão colonial, realmente, eu talvez agora fizesse um bocadinho da organização do pensamento, começando já por mim, por se encaixa naquilo que tu disseste antes. Os museus, como eu os vejo, e até naquilo que é aqui os 3 linhas de provocação também para este debate. Eu não tenho até esta visão dos museus como centros, como locais de canonização, locais de referência, etc. Nem penso, não só eu não tenho, como muita gente não tem, evidentemente, e nem sequer penso que seja justa, como forma de avaliação dos museus. Nem sequer pensas que seja justa. Ok. Não é? E não é justa porque os museus hoje fazem muita atividade educativa, fazem muitas piruetas. Não é justa por uma questão mais profunda da natureza do conceito de museu. Não é? É evidente que o museu tem um pecado original na linguagem cristã ou uma matriz genética que é em si mesma conduz a este tipo de ideia. As principais críticas aos museus quando eles se criaram no século XVIII foram as dos defensores do antigo regime, considerando que a expoliação, considerando como expoliação o desapossar dos palácios reais para constituir museus. Considerando que aquelas peças só tinham sentido naqueles palácios vividas daquela maneira como eram vividas. Não é? Há mesmo autores, que eu também mais uma vez a minha memória é terrível, mas é fácil de encontrar, realistas, não é? Da Revolução Francesa, que condenam profundamente os homens da Revolução quando quiseram fazer museus como o Louvre, museus públicos, dizendo vocês que levam para lá as peças, mas não levam a sensação, as profundas sensações, as íntimas sensações, tudo aquilo que verdadeiramente justifica aquelas peças nos locais onde elas existiam e que acabou, que é um mundo que vocês o querem destruir. Portanto, o museu tem íncito na sua matriz genética a descontextualização e a transfiguração das coisas, noutras coisas. Não é? E isso é verdade. E nesse sentido se pode dizer que são locais de relíquias, locais de culto, locais de canonização, templos, o que se quiser, utilizando toda essa terminologia. Por um lado. Por outro lado, esta transfiguração que é inerente ao próprio conceito de museu, dos objetos, das coleções, daquilo que os museus guardam, até das memórias, não é? Que se transfiguram, que são a história é feita pelos vencedores e há dos vencidos, etc. Portanto, há todo um contexto que leva a que até o discurso e as memórias e digamos, está por além dos objetos, o contexto dos objetos é o próprio inventado, não é? Não são só os próprios objetos, é o contexto deles. É inerente à condição do museu. Só que eu, como digo, não vivo isto com angústia, não vivo isto como uma coisa que me acabrunha, mas, pelo contrário, como um dado adquirido sobre o qual é preciso trabalhar, elaborar por cima de, não é?
E a mesma coisa direi no plano colonial no sentido lá do termo, mas desde logo no sentido mais tradicional, do colonial, de impérios coloniais e da opressão colonial e do considerar muito importante. Eu no texto que escrevi agora fui recordar 2 coisas ou 3 importantes, que me parecem interessantes e que são por serem emblemáticas. Uma, até já escrevi num artigo que já escrevi há muito tempo, nessa altura dei-me ao trabalho de fazer isso, existem, na altura, não sei se agora, mas não, a diferença não deve ser muita, 25, eu estou a dizer de cor, portanto os números não são rigorosos, para os aspectos para a gravação, não pode ser assim, ou melhor pode-se dizer tudo o que eu estou a dizer, não estou a querer ser rigoroso ou não, porque não tenho essa memória tão firme assim, cada vez pior a memória, mas seja como for. Números redondos. Existem cerca de 25 obeliscos egípcios, do Império Egípcio, conhecido atualmente no mundo. Não é? E destes, só 5 estão no Egito. E só 4 estão nos locais originais. E dos 4 que estão nos locais originais, eu não sei quantos são, mas não são os 4 de certeza que estão na função original, arquitetonicamente falando, terão deslocado espacialmente para uma... Embora na zona, no templo, próprio, estão numa zona, etc. Um deles, por exemplo, está na Praça do Povo em Roma e foi oferecido por Cleópatra, a colonizada, a Augusto, o colonizador. Não é? E por aí fora. Depois, até àquele que o Mussolini trouxe da Etiópia e que foi muito bem desenvolvido há pouco tempo à Etiópia. Já há pouco tempo, quer dizer, nas nossas décadas. Porque já foi trazido numa época totalmente em que já havia toda uma legislação internacional que impedia esse tipo de... E a questão está em saber se o obelisco que está na Praça do Povo, desde que o Papa, não sei quantos, não me lembro, autor no século XV ou XVI, porque antes estava noutros lados, está mal onde está. Não é? E por aí fora, a Praça da Concórdia, em Paris, etc., todos os outros, em Istambul, por aí, claro, que possam espalhar-se em Nova Iorque, etc., um pouco por todo lado. E isto é só para dar um exemplo, como este é um exemplo apenas, isto é, o pão nosso de cada dia nas coleções gerais dos museus. Portanto, a questão, e os museus, portanto, são constituídos por coleções desde esta natureza colonial, estrito senso, e da opressão, e do domínio de uma potência sobre outra, de uma época histórica de uma civilização de um regime sobre outra, etc., até aquelas que são mais de relações sociais dentro de uma aldeia, dentro de uma comunidade pequena, onde também há relações de poder que se colonizam umas às outras e que as coisas adquirem outro sentido. Que é inevitável, porque senão não há um conceito de património. Quando elas estão a ser usadas, a charuta está a ser usada no dia a dia do trabalho, não é ainda património, por aquilo que a usa. É talvez um momento de opressão e que deitar fora se puder para fazer outra coisa, não é? Bom, portanto, acho que a questão colonial é outra questão íncita na natureza dos museus. A última questão que o Pinto Ribeiro, que é para mim muito mais interessante e importante, de reflexão que ele suscitava e que era verdadeiramente o que conduzia na minha leitura que eu fiz da intervenção dele, à inviabilidade do museu, é uma questão muito mais, para mim, interessante que é a questão da desmaterialização da cultura. Não é? Nós vivemos, de facto, numa época de profundíssima desmaterialização da vida, toda a vida social. As utopias antigas do escrever na pedra, ou escrever no barro, ou escrever no papiro, ou escrever no papel, abandonaram-se. Neste momento escreve-se na nuvem, e é obviamente para daqui a 10 anos já não está nada lá. Não é? Portanto, não há utopias de tempo longo. Não é? A maior parte da nossa vida social, há muitos autores que dizem, com não entender, com preocupante razão, eu ouvi isto pela primeira vez, foi no domínio da fotografia, mas acho que é geral, que estamos a construir a civilização do buraco negro. Porque, evidentemente, as fotografias digitais não vão durar um pouco mais ou menos aquilo que duraram as fotografias a preto e branco até hoje, e já não falo dos anos, das formas de registro gráfico, e, portanto, serão muito poucos, e apenas os que têm poder económico, que vão fazer o transfer tecnológico necessário, que é caríssimo, para manter sempre update, a cada momento atualizado. Havia um colega nosso, arqueólogo, já há uns anos atrás, foi fazer já há uns anos atrás, não foi agora a atenção, foi fazer uma conferência nos Estados Unidos e que levou uma disquete, daquelas que nós ainda utilizámos, de 3 polegadas, já nem eram as de 5, as de 3 polegadas. E quando lá chegou, nenhum computador naquela universidade tinha aquilo. Só o museu da universidade é que tinha um computador a ver o poder. Portanto, é necessário muito dinheiro e que nós temos, por alguma razão ou outra, ligação pelo menos os que temos, não é? Aqui dos que temos, serviços públicos. Em geral, à gestão de equipamentos, sabemos bem como é dramático isso, porque normalmente nem sequer há dinheiro para comprar os equipamentos novos, quanto mais
para ter os equipamentos de atualização e transfer de dados de uns para os outros, para manter sempre a coisa atualizada, e o software, etc., o hardware, tudo isso. Portanto, é muito preocupante, muitíssimo preocupante a questão. Ainda há pouco tempo, eu não sei se mantém ou não, mas duvido, mas o arquivo fotográfico nacional, dos bens nacionais, era feito duplamente em digital e em analógico, em película. Mas a película, a Kodak, também vai deixou, ou vai prometer, ou o visor já vai deixar de fazer determinado tipo de película, etc. E, portanto, torna-se cada vez mais complicado. Há autores que dizem no plano da fotografia que vamos regressar ao século XIX e é o fotógrafo ele próprio fazer os banhos e fazer as chapas em casa para garantir a perenidade da sua obra, não é? Isso é inviável num arquivo público, num museu público, nas coleções nacionais, enfim, isso tudo, não é? E em países, ainda por cima, mais pobres e menos organizados como o nosso, ou outros piores como o nosso, muito pior, isso ainda é mais grave. Portanto, essa questão da desmaterialização da vida social é grave, é preocupante, neste plano que eu acabei, mas ainda mais no próprio plano da própria percepção da vida. Eu li há 2 semanas que minha mulher me deu para ler, que eu fiquei parvo entre o chorar e o rir, não sei aqui, absolutamente extraordinário, uma tese de mestrado, Psicologia Educativa na área da educação, que demonstrava, a partir de observação de recreios de escolas do primeiro ciclo, e portanto com um trabalho sistemático de observação, de registro, etc., que as crianças, depois em função de inquérito, as crianças que tinham em casa computador e que usavam ou que não usavam, e que tinham jogos de brincar, ou que tinham mais ou que tinham menos, bom, a conclusão em função dessas variáveis todas era que as crianças mais imersas no digital batiam muito mais nas árvores a brincar. Na correria, na brincadeira, batiam nas árvores. Tinha uma percepção espacial do real, do tridimensional real, menor do que as outras. Isto é altamente preocupante. Costuma-se dizer, também é dos livros agora atuais, que a internet e todo o uso digital pesado que se está agora a fazer conduz a uma estupidificação social. E eu estou de acordo, mas é a um nível que não é só do conhecimento adquirido, positivo dos conhecimentos, mas é ao nível da percepção do mundo, que é muito mais profundo e grave do que tudo o resto. E, portanto, estas questões da desmaterialização e tudo o que está relacionado com elas, como sendo, e era aqui de facto o ponto, contrário ao museu, porque o museu é o domínio do material e da peça e da coleção por natureza, e portanto não há museu, não é? Tem que se lhe diga, é interessante, são coisas que nos devem fazer refletir. Mas a mim, mais uma vez, está com relação a todos, ao colonial, ao não colonial, descontextualizado, ao não contextualizado, descontextualizado, a minha saída sempre, mas é uma questão criatorial de vida, que não passa só pelos museus, passa por cada um ter a sua maneira de ser, cada um é como cada qual, como se costuma dizer, é sempre procurar dar o salto por cima e positiva. Neste sentido, eu penso que nenhum destes grandes handicaps, ou diria pecados genéticos do museu, do conceito de museu, dos museus, aliás, os museus deve ser usado no plural, não é? É dos museus, é de modo, na minha opinião, a fazer acabar o museu. E a verdade é que, primeiro, em termos práticos, nós vimos que, ao contrário do que em mais de século já, mais de 2 séculos, mas sobretudo desde o século XIX, de finais do século XIX, no finais do século XIX ao século XX há movimentos muito fortes contra os museus. Há mesmo autores do mundo das artes plásticas, que dizem que é preciso não aos museus, sim ao vandalismo, e portanto há mesmo uma tentativa de destruir os museus por parte de movimentos plásticos na viragem do século XIX ao século XX. Porque são museus, são locais onde as peças ganham outra de relíquia, de escola, de estagnação, de elitismo, etc. Portanto, há movimentos muito fortes nesse sentido. Mas, não obstante tudo isso, as grandes movimentações, os grandes ataques permanentes e às vezes violentos que os museus vão ter ao longo do seu mais de um século de história, eles existem, continuam a existir, e se perguntarmos a qualquer pessoa simples de uma aldeia o que quer ter depois do hospital, suponho, é o museu. E os museus têm crescido, têm uma explosão permanente. Toda a gente quer ter o seu museu da aldeia, e até de casa, do limite, enfim, até de família, etc. Portanto, aliás, até há um abuso imenso da palavra museu, não é? Por alguma razão, porque é prestigiante, não é tal local negativo de canonização, disto, aquilo, é porque é altamente prestigiante no imaginário daquelas pessoas. O museu do Presunto, em Madrid, que é uma loja, basicamente. O Museu da Cerveja em Lisboa, que é basicamente uma loja. O Museu do Whisky,
na Escócia, o Museu de Chocolate em Bruxelas. E são basicamente lojas portalhonas que querem explorar uma imagem de marca e têm até às vezes, como é o Museu da Cerveja em Lisboa, um primeiro andar, uma mezanino lá onde ninguém vai, com umas máquinas antigas, umas coisas, o ambiente assim, tem umas coisas assim, tipo, agora ao pingareiro, um bocado antigo. O primeiro nesse aspecto foi o Museu do Pão. Eu não quis citar esse agora porque eu sexta-feira a minha intervenção no Fundão e esse eu acho que não vou provocar demasiado aquela gente. Esse é o quê? É isso aí. O pão é enceia. Que é basicamente uma padaria. E o restaurante? E o restaurante. Tá bem. E o Museu do Arroz? Também será assim? O arroz não é tanto assim. É aquele ali na comporta, não é tanto assim, é melhor. Eu só fiquei à porta, não tive a oportunidade. Mas é melhor, mas também não é. Mas pronto, é mais natureza museu. Também tem um restaurante ao lado, mas. Também não. Portanto, quer dizer, de facto o museu continua a ter um sortilégio. Eu, quando foi o grupo de trabalho que existiu em Portugal para criar a lei atual, a lei quadro, lei quadro dos museus portugueses, que foi aprovada depois no Parlamento por unanimidade, que foi muito bom, eu pertencia a esse grupo de trabalho. E eu defendi no grupo de trabalho uma coisa que só eu é que defendi, ou não sei se mais alguém defendeu, mas eu, a minoritária, que tive que aceitar que não figurasse, porque, com argumentos que me pareceram na altura razoáveis, que era o museu como marca registada. Não é? E que não é qualquer pessoa que abre um restaurante e chama-lhe museu. Tal como, se quiser abrir uma loja de cosméticos, não lhe pode chamar farmácia. Ou uma universidade, uma escola superior, não lhe pode chamar universidade. Portanto, há determinado tipo de instituições sociais que são tuteladas por Estado em termos da proteção da imagem de marca, da marca, do nome. E o museu também, para mim, devia ser assim. Agora, se o que me disseram era que, embora no grupo de trabalho, já agora, embora toda a gente concordasse, que estava, não sei o quê, e tal, diziam é que não havia condições sociais para isso. Nem polícia, por muito que a lei dissesse, não havia nenhuma forma social de aplicar isso e depois era contraproducente. Não é? O que também não deixa de ser verdade, nós temos boas leis, mas que claramente são aplicadas. Não é? Portanto, isto para dizer que essa questão toda do material e do uso do impróprio, tem abuso da palavra museu ainda. Agora, para concluir, já estou a ser longo, esta questão do. Mas sou longo porque está que estas ideias se conjugam com coisas outras que tenho estado a fazer, a escrever e a pensar. A ideia da desmaterialização, que é sem dúvida, o perigo da desmaterialização, ou a situação da desmaterialização, é sem dúvida muito preocupante. Em todo o caso, eu vejo-a como um otimismo. Próprio de um espírito, digamos, transformador do mundo e positivo, e de encarar que o mundo não para e que a ideia normalmente de que o futuro é tenebroso é sempre uma ideia própria dos velhos, a sexagenários, a septagenários, etc. Que ontem no Museu Nacional de Arqueologia estávamos um grupo a falar e há um jovem, da Associação dos Arqueólogos, tipo rei, que vem ter connosco, não sei se tu estávamos no grupo, e dizia assim, vamos falar aqui aos séniores e tal. Eu até me senti assim um bocado mal. Queres ser simpático ou queres estar a provocar? Bom, é que eu acho que, primeiro, em primeiro lugar, do ponto de vista, já escrevi isso, como disse, do ponto de vista estritamente corporativo, que é o menos interessante, mas que em todo o caso, como ICOM me interessa, é que não vejo que a desmaterialização da vida social ponha em risco os museus. Porque os museus se reinventam. E neste momento, para o bem e para o mal, eu acho mais para o mal do que para o bem, existem museus de coisa nenhuma. Imensos museus de coisa nenhuma, desde ali, coisa nenhuma que é o que diz, quer dizer, sem coleções, não é? E alguns cheios de coisa nenhuma. Por exemplo, o Museu da Língua, tão celebrado, de São Paulo, que eu nunca lá fui, não sei se é assim tão bom como dizem ou não, mas pronto, é uma realidade imaterial, a língua, não é? Depois dá de forma gráfica, plástica, mas não. Mas depois há museus que se fazem por todo o mundo fora e que não são, verdadeiramente são museus de coisa nenhuma, não é? E sem coleções. E depois há, caso, o melhor museu sem coleções que eu conheço e como excelente museu é o Museu de Neandertal, do homem de Neandertal em Neander, onde não há nada, porque a gruta de Neander foi destruída completamente e há a imagem do lugar. Toda a gente passa ali do Celdorfia, próximo, nas autoestradas, hoje vê Rio Neander, fica, pelo menos há gente com cultura, com algum conhecimento, não é? Fica Rio Neander, tal e tal, vai lá. Bom, e eles tiraram partido disso fazendo um museu excelente, que é tudo réplicas, cópias, bonecos, ou cópias de peças. Não há gruta, foi destruída. É um edifício moderno, novo, com um edifício modernaço, cilíndrico, um cilindro depois cortado com um tronco cónico em cima, com uma ilegal em cima, que se vai subir assim um bocadinho dentro. E, portanto, o museu como museu é muito atrativo, é um show-off que se podia não ser museu. Se fosse só isto, aliás, podia não ser museu, porque qualquer entidade que se exponha em coleções no centro comercial ou aqui ou lá, não é por isso que é museu.
Mas o que acontece é que eles não só cumprem as várias funções do museu, as várias funções do museu que estão definidas no Unicómico, a lei nossa dos museus, designadamente, por exemplo, a da investigação. É um museu que tem uma base de dados sobre o Neandertal que é a melhor que há no mundo, não é? E biblioteca, e investigação, etc. E, portanto, tem e programas educativos, claro, etc. Por isso, mas portanto, não tem objetos reais e, portanto, eu tenho que admitir que pode haver museus sem objetos reais. E, no limite, pode haver museus sem coleções, sem objetos materiais e sobre temas totalmente imateriais. Essa seria uma primeira nível de resposta quanto ao perigo do fim dos museus pela imaterialidade. Mas é muito interessante. A segunda mais interessante que eu respondo, que eu alinharia como resposta e que implicaria, não tenho bagagem suficiente para poder desenvolver isso, pronto, provavelmente não tenho, não só não tenho bagagem, mas já não tenho o ímpeto de procura de investigação suficiente para isso, é a questão da memória como condição humana, como característica da humanidade. Homo históricos, homo igual a homo históricos, não é? Diz que é uma das condições do ser humano é ter memória. E a questão de ver o mundo como sujeito e ter consciência de que nós estamos fora daquilo que está a passar à nossa volta, por um lado. E o recuo, não só o recuo espacial, no sentido do espaço, do cenário, mas do recuo do tempo, não é? Para trás e para a frente, não é? É uma condição, penso eu, da humanidade, não é? E de ser humano. Ora, eu não sei se é possível ou não, mas isso é a parte que me falta investigar. Mas pelo pouco que conheço, tenho lido, e pela sensibilidade empírica que tenho das coisas, eu acho que é inviável a memória não material, não ancorada em coisas materiais, isso não. A memória imaterial pura, não ancorada em coisas empíricas reais que nós observamos e vemos, acho que é inviável. E, portanto, se nós considerarmos que a imaterialidade perde o seu estatuto social a tal ponto que deixa de ser não só central, como até, como era o argumento do António Pinto Ribeiro, irrelevante, o material, na vida humana, de algum modo é dizer que é inviável a humanidade, não são os museus, só. É a condição humana. Bom, e finalmente, eu, pelo contrário, por exemplo, até dava o exemplo no que escrevi, uma coisa que escrevi no iPad. Certamente que os conteúdos todos que nós temos nas nossas nuvens, quem tem nuvens, eu não tenho, mas essas nuvens que existem agora para ter as coisas, os conteúdos do iPad, vão se perder. Mas o iPad vai ficar como uma peça de museu daqui a 200 anos. Exato. E escuta só uma pergunta que eu não percebi bem há bocado. O Pinto Ribeiro dizia que é irrelevante o quê? O material. Irrelevante é a minha palavra. Quer dizer, cada vez tem menos importância o material. Ele defendia isso ou não, ele observava. Ele era, pronto, inteligente para não se posicionar naquele contexto. Observava. Pois. E a conclusão que, irresistivelmente, de acordo com toda a argumentação, era que então o museu também é viável. Aliás, era a pergunta que será viável o museu? Mas não se posicionar. Eu é que interpretei isso como uma provocação e fui mais recente. Bom, e portanto, acho que o material, os objetos materiais continuarão sempre a ser absolutamente fundamentais, mesmo imprescindíveis, como âncoras de memória. Não é? E reinventados. Claro, o tal iPad daqui a 200 anos, se não tiver os conteúdos que hoje em dia lhe pomos lá, provavelmente vão inventar que é para outra coisa qualquer. Completamente diferente, como nós fazemos para a arqueologia. O Joaquim Vaz de Brito gosta sempre de provocar muito. Quando em debates tenho estado com ele, assim, quando eu estou ao lado dele, a dizer-me assim, eu gostava de ser arqueólogo. Vocês falam o que querem, das vezes já estão todos mortos, podem dizer o que quiserem, pá, deles, pá. Nós não, eles estão lá e seja isso. E, portanto, acho que sim, que há uma reinvenção e, finalmente, e aqui está algo que divide muito, eu sinto que me divide muito como historiador de formação marxista, da ciência popperiana, e digamos, eu sou totalmente de acordo, estou totalmente de acordo com aquele tipo do livro do Popper sobre a miséria do historicismo. Eu sou totalmente contra o historicismo também, como é os homens da novela história, da nova história, do jornal, etc. Porque acho que querer explicar a história apenas no presente, o encadeamento de facto, enfim, acho que o historicismo é uma forma muito pobre de pensar o fenómeno humano. Mas acho que, digamos, a natureza histórica de cada tempo é irrecusável. E a história é feita no presente, para o benefício do presente e com os olhos do presente. Não é? Nesse sentido, eu compreendo, também é considerado na arqueologia como um pessimismo, mas para mim é um otimismo de historiador, a visão do Gordon Childe, de que só é importante aquilo que deixa vestígios. Não é? De facto, só é importante aquilo que deixa vestígios, à vista do presente. Porque é com isso que nós trabalhamos. E só isso é que nós podemos valorizar.
Que importa se, como diz também o Child, não é? Não sei se é o Child no Piecing Together de Páscoa, não sei o quê, se para fazer um raspador madalenense era preciso fazer umas palavras mágicas à lua, era só na noite que eu achei que se fazia, que só assim aquilo ia funcionar para cortar carne, não sei o quê e tal. Essa componente toda perdeu-se para nós. Para aquele mosteirense era absolutamente, porque o Neandertal era uma coisa, o mais importante, provavelmente, a peça era o que menos interessava. Mas nós fazemos para o nosso benefício, a nossa intelecção do passado, a história deles, não é? Com base naquilo que nos ficou, que foi só aquela outra parte, o raspador, o traço nojento, que se serviu para cortar carne, etc. Coisas deste tipo. E é assim que se faz história. E nesse sentido, eu não temo, acho que o material continuará sempre a existir, e não vivo angustiado por não conseguirmos chegar à verdade do passado. Não é? E, portanto, nesse sentido, baralhando e resumindo e concluindo, acho que os museus continuarão sempre a ter futuro, enquanto houver humanidade, enquanto houver memórias, enquanto houver... Portanto, é uma constelação impossível. E mesmo antes de haver os museus modernos, já os havia. Os museus, também costumo às vezes dizer, para brincadeira, são os neandertais, não é? Em que nós encontramos, em alguns cantos de grutas, cristais de rocha e fósseis, postos nos divertículos, nos cantinhos, coisas bizarras. Que eles, certamente, quando andavam na caça, viam coisas que não conseguiam perceber, mas viam que não era a pedra normal, vulgar, e levavam e punham lá num cantinho na gruta. São os primeiros museus. Portanto, desde que há Homo sapiens, nós temos este ato do colecionar, do apartar, de separar coisas e dar-lhes algum valor, que no fundo é a atitude museológica de retirar, de descontextualizar em benefício de qualquer outra coisa. E pronto, já falei muito demais. Só uma coisa que me lembrei no momento em que o Luís estava agora a falar a propósito da interpretação, provavelmente já todos pensaram no que os arqueólogos daqui a 200 anos poderão pensar ao visitarem Conímbriga e ao verem que, logo à entrada de Conímbriga, há pelo chão espalhadas centenas e centenas daqueles arozinhos das latas de sumo. São centenas. Mas não limpam? São centenas? Não. Estão no chão. Quem é que não dá aquilo? Estão no chão. Dirão, isto eram os ex-votos colocados sobre a divindade. Tantos? Tem que ser os ex-votos. Aliás, é o Mortimer Willis, se não estou a erro, dizia que o arqueólogo normalmente não sabe porque é que uma luz é cega, porque é ritual. Exatamente. Em relação àquilo que disse da desmaterialização, parece-me importante, até porque há uma alta que parece haver atualmente, por causa da questão digital, uma alteração no próprio conceito da memória e da preservação da memória, logo de início, digamos, da família em casa. Nunca guardámos tanta fotografia e tanta memória, mas agora imprimimos muito menos. Isto, do ponto de vista daquilo que estava a dizer do efeito tátil, não é? E aquilo que é o objeto físico. Eu acho que também alterou um bocadinho o conceito do objeto que preserva a memória. E eu, depois de estar disse, confirmei que pelo menos estou a tentar fazer uma coisa bem. Os meus filhos serão eventualmente a segunda geração, portanto 13 a 6 anos, que vão chegar a adultos com muito mais fotografias tiradas do que alguma vez eu e os meus pais tiveram. Mas tenho dúvidas que eles cheguem a essa altura com mais memória guardada. Pois, exato. E eu tenho tentado imprimir alguma coisa, tenho-me forçado a imprimir para transmitir isso. Eu acho que os museus podem estar também, muito em breve, a sofrer desta diferença de conceito da preservação de memória, fruto disso que começa logo com a facilidade com que nós... E a questão é, será que estamos efetivamente a guardar o que é importante, os momentos importantes? Que é aquilo que nós, quando vemos as fotografias, mesmo as nossas, enquanto jovens, que são infinitamente menos do que aquelas que os nossos filhos têm. Mas a importância que damos a esse momento em que se preserva a memória. E realmente é uma questão que me parece que pode vir a influir naquilo que é a materialização. Daí que é o museu que falou do Neandertal. Fez o processo ao contrário, que se calhar é tão bom. Claro. Ele materializou o que não tinha. Exato. Portanto... Não, mas isso é absolutamente verdade. Nós vivemos numa sociedade cada vez... O aumento da informação não é necessariamente equivalente ao aumento do conhecimento. E também da memória. Sim. Associar à memória, não tanto. As duas coisas estão interligadas.
se calhar até, está a dizer, poderá ter a expressão máxima daquilo que eu ouço. Tantas pessoas dizem, não só rapazes novos, não, até mesmo já indivíduos da minha idade dizem que se calhar até para se desculparem da sua inércia em lerem e adquirir conhecimento, de que não vale a pena porque o Google tem. Quando a gente fala ou procura, dizem, pá, isto assim, está bem, ok, pá, toma nota, não vale a pena que eu depois vou ao Google e vejo. E isso, não sei até que ponto é que nos vai levar, ou que nos está a conduzir rapidamente a essa estupidificação, portanto, tendo à nossa disposição piscinas de conhecimento como nunca ninguém teve até hoje, pelo menos, enfim, nós saibamos. Mas que nunca tiveram. Mas o que é facto é que é isso. O Google tem. O Google ultrapassou o cão, já é o melhor amigo do homem. Portanto, já não há hipótese nenhuma. Mas penso que regredir disto é verdade. Aquilo que acabou de dizer dos seus filhos, o meu filho alinhava muito por essa coisa e andou sempre a guardar as fotografias todas dele num disco rígido, que depois passou para um disco externo, e um dia o disco externo avariou-se e ele perdeu a memória toda dele, que está por trás. Também já não aconteceu. E tudo isso, às vezes, cria-nos uma angústia de barco da velha e que o Google não vai resolver. Não, obviamente. Nem a nuvem. Nem porque é diretamente associado ao Google. E acerca disso da nuvem, eu estava, quando falou nisso, eu pensei assim, escrever na nuvem é porreiro. O centro da Covilhã pertencia à PT, ou que ainda pertence, mas vai deixar de pertencer, é um dos maiores centros, é o maior em Portugal, que guarda aquilo que nós pomos na nuvem, mas que está nos servidores deles. O centro vai ser vendido para evitar parar. O que é que vai acontecer a quem tem dados no centro de dados da Covilhã? Hoje é uma incógnita. Mas que centro de dados é esse? Não sei, não estou a par. A PT tem um centro de dados. Sim. No centro de dados, Da onde PT. guarda, o senhor, em vez de guardar na nuvem, em vez de o senhor está a guardar na nuvem. Aliás, Pronto. basicamente, aquilo é a nuvem. Aquilo é a nuvem. Basicamente é isso. Para fazer cair em cima de Portugal a maior chuvada de todos os tempos, porque aquilo vai ser vendido. E não se sabe o que é que vai, porque o indivíduo que vai comprar aquilo pode dizer assim, epá, eu compro isso, mas não tem nada a ver com tudo que lá está dentro até agora. Ou vai renegociar consigo, quero continuar a ter aqui as coisas na nuvem, então em vez de pagar os 100 euros por mês, vai passar a pagar 500, e depois diz assim, epá, eu 500 não tenho, como é que é? Olha, desenvolve-se, custa de X e vão buscar aquilo que eu tenho. E é caríssimo. E é caríssimo. Bom, isso levanta realmente esse problema. Isso me permitem agora. O Sr. Professor falou aí uma coisa. Eu quero dizer que eu tenho muito prazer em conhecer pessoalmente, ao vivo e a cores. 3D. Em 3D. Exatamente. Materializado. Está materializado. Portanto, está farta de ver imaterial. Exatamente. Não, de facto, muito bom. Imagino. E comecei a imaginá-lo aqui há 4 anos atrás, quando resolvi por bem fazer uma licenciatura em História. E comecei a ouvir falar no professor Encarnação, porque enfim, é daquelas figuras incontornáveis. Não estou a dizer isto para o elogiar, não tenho necessidade nenhuma, nem o senhor tem necessidade nenhuma dos meus elogios, evidentemente. Mas o que é verdade é que se fala. E de repente, quando se fala, enfim, de antiguidade clássica e tudo, e quando se fala de Coimbra, enfim, por aí fora, é incontornável não falar em si, não receber os seus mails com os fecheiros epigráficos. Enfim, penso que a coisa que é mesmo assim. E é uma pena, é uma pena que quando comecei a me interessar por epigrafia, achei que era um mundo novo que aparecia e que uma maneira nova de conhecer as coisas extremamente importante e que, no fim de contas, se calhar, qualquer dia só temos é a memória. Não temos mais nada, porque ninguém ensina epigrafia, cada vez as coisas... Vai só o Google, por exemplo, não é? E pronto, e o assunto resolve. Mas o senhor falou uma coisa muito engraçada, que é aquilo que é importante. Eu sempre me lembro que a minha mãe arrumou sempre. Boa tarde. Boa tarde. Está engraçado. Já estava a conhecer. Já para ser dados, já? Eu também quero. Acabamos de vir de Uma uma pequenina. palestra aqui dentro da Mais pequenina.
Consegue? Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre arrumou, não só no caso do audiovisual, mas sempre arrumou os meus brinquedos do meu irmão na nossa ausência. Porque quando nós estávamos, enfim, das 50 coisas que teve para o lixo, só haviam 2 ou 3 e a gente tinha de lado tudo o resto. E isso eu penso que tem um bocado a ver com transpondo isso para o resto. Eu penso que aquilo que nos contam e que foi importante, nós encaramos como qualquer coisa que se põe no museu. Aquilo que é realmente importante para nós é aquilo que vivemos. É aquilo que vivemos. Já agora. Como isto não é cinema e está toda a assistir. Obrigado. Aquilo que nós vivemos é aquilo que é realmente importante para nós, naquela altura. E é isso também que acabamos por valorizar. Eu tive uma sensação muito agradável que há uns anos atrás, não sei se se recordam, no Centro Cultural do Bem, salvo erro, talvez entre 94 e 96, eu não sei bem o ano, mas foi entre 94 e 96, houve uma exposição de nome Low Budget. Não sei se recordam. O que era a exposição Low Budget? É isso mesmo, era tudo aquilo que passa na nossa vida e que a gente diz que não tem importância. O funil, o corta-unhas, a lata de sardinhas, o bonequinho que servia para qualquer coisa, coisas sem importância. Aquilo que na realidade é o básico que a gente usa e manda fora. E eles reuniam isso tudo. Enquadravam, obviamente, faziam um estudo com toda aquela brincadeira e depois chamavam-nos a atenção no fim assim. E agora está disposto a mandar fora o quê? E na realidade, nós víamos ali, pelo menos aqui, as pessoas da minha idade, viam uma quantidade, hoje já não havia uma quantidade enorme de anos, às quais não tínhamos dado qualquer espécie de valor e que de repente, tantos anos depois, assim, epá, se não houvessem uns tipos que guardaram estas coisas, isto tinha-se perdido tudo. Bom, mas isto agora entrou um bocado naquilo que estava a dizer relativamente aos museus. Não há museus low budget. E o low budget acaba por, no fim de contas, ter valor, se calhar, 500 anos depois, quando, por um bambúlio da sorte, um arqueólogo passa com o pincel e diz: ei, olha que coisa gira e tal. E a partir daí, então aí tem valor. É aquilo que eu estava a dizer, que fica na primeira parte, que é aquilo que nos contam e que foi importante. E isso está no museu. Raramente aquilo que nós vivemos tem essa importância de museu. Relativamente à descontextualização, realmente é uma pena, mas eu penso que os professores advogam isso, e sabem isso há mais anos do que eu, com certeza absoluta, que é essencial muitas vezes à preservação. Se queremos guardar, se queremos que as pessoas daqui a 100 anos possam ver aquelas coisas, temos de descontextualizar. Aliás, no sentido de levar para outro levar para outro museu. Eu penso que isso deve ser feito realmente com contrapés em medida, em normas, e registar o contexto em que estava, fazer fotografias. Mas sabe que, mas mesmo, isso vamos muito longe, mas mesmo quando as coisas são guardadas in situ, por exemplo, não há, quer dizer, quando se dá, por exemplo, a Éfeso, só para dar um exemplo, ou que nós pior ainda, o que se está a ver é uma mentira, quer dizer. Claro. Quando se vê as escavações no final do século XIX da escola alemã em Éfeso, e aquilo que era realmente, que se foi encontrar, e depois, mais próximo de nós, Mérida, não é? Quando se vê o que era verdadeiramente o Teatro Romano de Mérida, quando descoberto, e depois ao longo do século XX, como foi estando, e como eu ainda ouvi, como está agora, etc., há uma reinvenção dos próprios sítios, não é? E nesse sentido, claro que aqui talvez haja um pouco de elitismo, eu sou contra o elitismo,